boa decisão. Não tá igual, ainda não tá igual não, ainda tá bem diferente, mas tá bem melhor do que era antes, né? Diane, na verdade a gente tinha uma distinção, uma disparidade, uma diferença muito grande entre a licença maternidade de 120 dias, de pelo menos 120 dias, e a licença paternidade, que era de somente 5 dias. E a gente sabe, é claro, que as responsabilidades de mãe e de pai são as mesmas quando aquela criança chega no seio daquela família, ou ainda quando aquele adolescente ele é adotado, porque também é válido para a adoção. Então essa disparidade, essa diferença precisava sim ser diminuída, e é isso que está acontecendo agora com esse novo projeto de lei. A gente ainda tem em 2026 uma licença paternidade de 5 dias, mas ela vai sendo aumentada até 20 dias com o passar do tempo. Congresso já aprovou, né? Já está tudo certo e agora já está entrando na fase de execução, de adequação e execução. Posso chamar assim? Isso. Porque fica mais, né? Assim, vai acontecendo aos poucos. Na verdade, tudo só vai estar em vigor a partir de 2029, né? É isso, Edjane. Hoje a gente ainda tem. A lei está em vigor, mas o prazo para a licença paternidade em 2026 ainda é de 5 dias. Em 2027 ele é aumentado para 10 dias. Em 2028 vai para 15 dias e finalmente a partir de 2029 os pais terão direito a uma licença paternidade de 20 dias, que é o máximo previsto nessa nova lei. Olha só, gente, tem que lembrar, o filho, ele é 50% da mãe, 50% do pai. A mãe, ela já carrega ali a quantidade de meses até a criança nascer. E eu digo porque cada um nasce agora num tempo, né? O meu nasceu de 8 meses, eu já tive um que nasceu de 7. Então, assim, nem todo mundo vai até os 9 meses. E tem alguém que passa até um pouquinho, né? Mas, assim, a mãe já tem essa função de carregar a criança ali. E o pai, ele precisa ajudar. A gente sabe que nem todos participam. Tá? E eu não estou aqui julgando nem crucificando ninguém, não. Mas a coisa precisa ficar um pouco mais parecida. O pai, muitas vezes, ele corre, ajuda a mãe e volta para o trabalho correndo. Ele não tem uma licença, ele não tem um direito até de aproveitar o filho naqueles primeiros momentos, que a sede pelo filho é muito grande, né? E além disso, né, Diana, a gente sabe que quando uma criança chega no seio de uma família, ela muda tudo, ela muda muita coisa. Ainda que ela não seja a primeira, ela pode ser a segunda ou a terceira, tudo vai mudar e há a necessidade de ajuste naquela família. Por mais que a gente se prepare para a chegada daquela criança, a partir do momento em que ela chega, as coisas mudam com certeza. Então, tudo justifica esse aumento desse prazo de licença, que na verdade era um prazo provisório. Antes da Constituição de 88, o prazo era de 1 dia somente. A Constituição de 88 criou esse prazo de 5 dias, mas desde 1988, ou seja, há 38 anos, isso estava condicionado à regulamentação pelo Congresso Nacional. Essa regulamentação nunca aconteceu e agora, felizmente, depois de 38 anos, a gente teve essa lei, essa nova lei que já está em vigor, aumentando esse prazo, que sempre foi um prazo, né, transitório previsto na nossa Constituição, para 20 dias, que agora a gente imagina que seja definitivo. Vou fazer um comparativo aqui. Foram 38 anos, né? Quase que foi uma gestação em anos, né? Porque a gestação normal, entre aspas, é de 39 semanas, né? Então, foi uma gestação em anos, é verdade. Uma gestação em anos aí. O menino nasceu de 8 meses, igual o meu nasceu de 8 elevado aí, né, gente? 38 anos para poder ter esse olhar. Mas, Henrique, a gente falou em mudança da realidade, dos hábitos, do dia a dia com a chegada da criança. Essa chegada não necessariamente precisa ser saindo do ventre da mãe. Isso, não necessariamente. Na verdade, a lei, ela assegura a licença paternidade para o pai biológico, para o pai que está adotando uma criança ou um adolescente e ainda para o pai que está assumindo a guarda de uma criança ou de um adolescente. Então, nessas 3 situações, o pai terá direito à licença paternidade a partir de 2029 de 20 dias, Adjane. Olha só, gente, então assim, se estiver adotando, o que acontece? Ele é pai, ele precisa estar presente também e ele tem esse direito. Sim. Você acredita que será um impacto muito grande para as empresas? Eu estou falando do ponto de vista da reclamação. Antes a gente ouvia dizer assim, nossa, a mulher ela tem mais dificuldade para conseguir emprego quando ela está na idade fértil. Sim. Ainda é uma realidade? Ainda é uma realidade, infelizmente. Né? Infelizmente é uma realidade, porém, infelizmente diminuiu muito
até porque isso é, né, a empresa que deixa de contratar, porque a mulher está ali recém-casada, está na idade fértil. Isso é uma prática discriminatória, isso tem sido combatido pela nossa Justiça do Trabalho. Então, felizmente, diminuiu muito, mas ainda é sim uma realidade. Mas em relação à paternidade, eu não imagino que a gente vai ter uma discriminação por conta disso, até porque valerá para todos. Tá, e Jane? o tempo é muito pequeno. E o tempo é pequeno. Agora tem uma questão que é importante também, né, para que os amigos empresários, os empregadores fiquem cientes que estão nos acompanhando, que até a entrada em vigor dessa lei, que já está em vigor, a licença paternidade ela era custeada pela empresa. Os 5 dias eles eram pagos pela empresa. A partir de agora, esses 5 dias serão pagos pela empresa em 2026, 10 dias em 27, 15 dias em 28 e 20 dias em 29. No entanto, essa empresa paga diretamente ao trabalhador, mas pode descontar da guia da Previdência Social que ela paga para o governo. Saiu ganhando. Na verdade, o pagamento, né, deixou de ser suportado, deixou de ser pago pela empresa. O que essa empresa precisará fazer, é claro, é fazer os ajustes necessários na escala de trabalho. Sim. Porque a gente sabe que todo e qualquer trabalhador que se afasta, seja homem, seja mulher, a empresa precisa preencher aquele cargo vago. Mas né, antes, vaga. além da substituição, tinha um pagamento pagar, que não seria ressarcido, vamos dizer assim. Não seria ressarcido. A licença maternidade já funcionava dessa forma. A licença maternidade para trabalhador empregado, ela é paga pela empresa e descontada da guia do INSS. A mesma coisa vai acontecer com a licença paternidade a partir de agora. Que na verdade não é paga pela empresa, ela é adiantada pela empresa, né? Isso, exatamente. E olha só, então a empresa ela saiu ganhando, sim, né? Ela não vai ter um problema, vai ter que ter, claro, a peça de reposição. Sim. Mas um problema não, e vai sair ganhando sim, porque são muitos os pais, né? A gente vê mais pai do que mãe, na verdade, porque inclusive pai não tem idade fértil, né? A gente vai ter funcionário em todas as épocas aí, tendo o direito a essa licença, o que vai impactar mais na saída desse pequeno período, gente. É um pequeno período, né? Muito pequeno, inclusive. Precisava mais. Mas peraí, calma, Edjane. Já foi um avanço. 38 anos, você quer adiantar agora em quanto tempo mais, né? Quer avançar mais ainda. É necessário, gente. Se a gente for olhar para o lar, se a gente for olhar para a convivência, a gente sabe que é necessário. Figura paterna, ela é aquele imediato, né? E a rede de apoio? O apoio imediato é o pai. Né? O apoio imediato ou deveria ser o pai. E é importante, vai impactar assim. Tem algum outro aspecto que precisa ser trazido à evidência, Sim, Messias? Edjane, tem uma questão extremamente importante, que o pai ele tem o direito à licença paternidade. No entanto, existem 2 situações trazidas pela lei em que esse direito deixa de existir. Certo? Que ele perde o direito à licença paternidade. Uma delas é quando fica comprovado violência doméstica. Se existe violência doméstica naquela relação, o pai não terá direito à licença paternidade. A segunda é se existe abandono do pai para aquela criança que nasceu ou aquela criança que foi adotada. Se existe abandono afetivo ou ainda abandono material, aquele pai também não terá direito à licença paternidade. Então não basta ser pai, como diz, né, aquele ditado antigo, né? É preciso que esteja presente. Ainda bem que tudo que a gente pensa não aparece. Porque eu pensei e falei, né? Eu já ia dizer, esses pais aí, nesses casos aí, eles deviam passar licença paternidade sim, mas em outro lugar, né? Deveriam ser convidados a passar licença paternidade em outro lugar. É porque, né, Diane, assim como a gente falou sobre situações como discriminação, que infelizmente ainda acontecem, também acontece muito, a gente sabe, o abandono pelo pai, não é? Sim, seja o abandono dúvida. afetivo, seja o abandono material, aquela pessoa só esteve ali, né, no momento da concepção. Então, se não é o pai presente, este pai não terá direito à licença paternidade, Não que tem é muito motivo justo. para isso, né? Exatamente. Não tem motivo. O que é muito justo. Se não está sendo pai, Sim. por que você vai querer ter essa licença paternidade? O nome já diz, né? Perfeito. Sai fora. Agora são 8h31, ainda tem muitas dúvidas, porque a coisa tá recente, né? Há 38 anos vem sendo necessária, mas tá recente ainda e ainda vai levar aí 3 anos para estar 100%
na validação, né? 100% na ativa. Isso é muito importante. Henrique Messias, momento final, fique livre aí com a nossa audiência. Diane, agradecer, como sempre, né, pelo espaço, pela oportunidade, levar um assunto tão importante, né, ao conhecimento do nosso público e deixar claro que a gente entende que essa mudança é sim necessária. A gente entende que a diferença entre a licença paternidade de apenas 5 dias e a maternidade de 120 é muito grande. A gente sabe que as responsabilidades elas são as mesmas, então esse ajuste era necessário. Os empresários, os empregadores terão um prazo para se adequar, né? Porque só em 2029 que os 20 dias serão, né, completos, e a gente tem também a previsão desse benefício previdenciário, que é o pagamento, ainda que indireto pelo governo, já que a empresa custeia, mas desconta da guia da Previdência. Então a gente imagina que as coisas ficaram melhores do que estavam no passado. Sem dúvida nenhuma. Messias, muito obrigada por hoje, viu? Henrique Messias fez inclusive um resumão aí para você que chegou agora, para você entender o que está aí, né, sobre a licença paternidade que mudou, né? Mudou, agora são 20 dias. Agora ainda em 2026 não, mas agora já é lei e até 2029 isso tudo vai estar em vigor e os pais poderão aproveitar um pouco mais dos seus filhos ao nascimento ou à chegada em casa. O nascimento na família, eu vou dizer assim, porque às vezes vem aqueles adotados e o que acontece? Ele nasceu para aquela família naquele momento. Então a gente pode falar assim e é muito bonito isso. Eu acho muito bonito quem adota também, viu, gente? É muito bacana isso. São 8h33. Se você perdeu a entrevista, você vai ouvir completamente lá no nosso YouTube, Metropolitana Maceió. Intervalinho comercial, é rápido, a gente volta. Daqui a pouco, mais